Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a arquiteta Ellen Ferreira da Ferrar Arquitetura. Seja muito bem-vinda, Ellen. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Eu tô até um pouco nervosa porque hoje é um dia muito especial, né? A Ellen é muito especial pra gente também. Sim. Né, eu vou dizer que desde o início, quando a gente conheceu a Ferrar, né, conheceu vocês, a sintonia que a gente teve foi muito boa. Né? Sim. E os projetos que a gente está fazendo junto são incríveis. Então, Sim, então, a gente está tendo uma energia muito boa. sim. Então, é maravilhoso vir aqui poder contar um pouco da história de vocês. Quando tem essa conexão, né, é sempre uma delícia, né? Ah, é. Flui muito melhor, né? Trabalhar com gente legal, trabalhar com quem a gente gosta, Sim, é muito mais divertido, é muito mais interessante e o resultado é muito melhor. sim. Né? Querendo ou não, isso dá vontade de fazer com mais. Tem aquele algo especial, né, A na hora de equipe fazer. cresce, né? Total, A completamente. equipe cresce. Mas vamos do início? Bom, Contar um pouquinho? Conta um pouquinho pra mim. Quem que é a Ellen? a Ellen. Então, sou cofundadora da Ferrar Arquitetura. Que legal. Eu e minha irmã para essa veio um pouco mais artística, eu de um jeito, a minha irmã de outro, Sem dúvida. né? Então, quem é Ellen? Eu acho que eu fui uma criança artista, né? Olha que Que legal. gostava de pintar, desenhar, né? Então, acho que desde muito pequena eu já sabia o que eu queria ser. Talvez não arquiteta, né? Mas eu pensava em várias coisas e eu acho que a arquitetura fluiu de uma forma muito natural, né? Então, eu e minha irmã também a gente fez faculdade juntas, Que né? Na legal. mesma classe. Vocês fizeram onde? Em Uberlândia. Ah, eu sou mineira, sou de Uberlândia, Ai, que né? maravilha. É, Não, terra boa, né? muito boa, né? Terra muito boa. Minas tem um quê? Acho que eu não conheço ninguém que não goste de Minas por algum motivo, né? Ou tenha qualquer situação, porque as pessoas são incríveis, a comida é incrível. Quando você vai pra lá, sempre é muito divertido. Você tem sempre lugares incríveis pra você ver, Sim. cachoeiras e tudo mais. Cachoeira, muita natureza, É comida muito. boa, Ah, né? comida mineira, enfim, tem que tomar cuidado até Tem que para tomar- não pode comer todo dia, que senão, né, Sim, haja exatamente. academia, mas Exatamente. ah, Tem que fazer academia é isso aí. Não, exatamente. e Uberlândia é uma cidade que a gente já viu alguns profissionais muito bons saindo daquela região. Então, Sim, a base da arquitetura lá, olha, meus parabéns para os professores da região, porque sim. realmente tem bons profissionais naquela área, né? É uma cidade, sim, é uma cidade de interior, né? Mas é uma cidade de interior muito grande, né? É uma região muito central. Então, sim, tem muito investimento, muito negócio acontecendo ali, né? Muita construção também, né? A cidade vem crescendo muito a cada ano, né? Então, assim, é uma cidade legal. Que divertido, que bom. E me diz uma coisa, você falou um negócio que eu compartilho Uhum. muito contigo. Né? O meu irmão também é meu sócio. Né? Então a gente. Essa sintonia, acho que quando a gente se descreve falando do irmão é maravilhoso. É Né? ótimo. Porque eu tenho muito essa coisa em mim, então eu Uhum. super te entendo. Sim. Né? A gente, irmão briga quando é criança, normal. Mas a gente É. sempre teve essa união que é até inexplicável um pouco, Uhum. né? Sim. Essa conexão, ela é, é muito forte no nível de É. confiança para poder desenvolver uma coisa legal, né? E fica um pouco mais fácil fazer negócio, né? Quando tem uma boa conexão, né? Sim, total. Porque eu e minha irmã, eu não consigo falar de mim sem falar da minha irmã. Até porque você pergunta, quem é a Ela? Eu falo, sou a cofundadora do Ferrar e eu tenho minha irmã. Parece que é gêmeas, né? E olha, em certo ponto né? A gente vê É. que a sintonia, assim, a forma de pensar, Uhum. principalmente, o elo que vocês têm é muito bom. Sim, E isso realmente faz a empresa crescer, né? Eu me recordo que faz. no começo, quando a gente iniciou sem nada, né? E não tenho dúvida que vocês foram do mesmo jeito. Sim. O que a gente tinha era um e outro, É. né? Era um outro e um sonho de fazer uma coisa acontecer, É. né? Então, pô, O isso mesmo objetivo, né? Compartilhando a mesma história, né? É. e essa coisa curiosa, né? Porque você falou de quando você era criança, você já gostava de pintar, já gostava de fazer essas Sim, coisas. sim. Quando que você olhou e falou, olha, eu quero fazer arquitetura? Olha, é muito interessante essa pergunta porque, inclusive, eu revivi o passado pouco tempo agora, poucos meses, porque minha mãe encontrou uma planta baixa, que Olha, eu fiz quando eu tinha, não sei, uns 10, 8 anos de idade no máximo. Eu era bem pequena. E aí ela falou assim: olha esse desenho que eu encontrei seu.
E eu olhei aquilo ali, eu falei assim, gente, quando que eu fiz isso? Aí eu fui lembrar que eu falei assim, gente, meu sonho é um dia fazer uma casa para minha mãe. E eu comecei a idealizar essa casa e comecei a fazer uma planta baixa mesmo no papel, assim, bem, Que bem coisa de criança. legal! E fez uma sala muito grande, o quarto da minha mãe muito grande, e uma área para eu brincar também, né? Porque, Que né? legal! E aí eu acho que depois disso, né, que eu comecei a recordar, falei assim, gente, eu acho que nasceu daí, né? Com certeza. Nasceu daí, desse desenho que a minha mãe guardou desde quando eu tinha 8 anos, 10 anos de idade, né? E aí, poucos meses atrás, ela me mandou esse desenho. Eu falei assim, gente, eu acho que tinha que acontecer, eu acho que Não, foi natural. esse desenho vocês têm que enquadrar, gente. Ó, minha Sim. dica, enquadra, põe na parede, porque ele representa muita É. coisa, né? E era uma casa muito grande. Que legal! Olha aí, Era. ó. Mas tem que pensar grande, né? A gente tem que sonhar Tem que grande, sonhar né? grande. É. Isso é uma coisa que a gente vê em muito profissional de altíssimo nível, sabia? Uhum. Porque a essência do profissional, ela vem dessas coisas, vem de quando a criança, da Isso. adolescência, essa coisa que está no subconsciente É, e vai se desenvolvendo aos pouquinhos, né? isso, exatamente. Olha, essa é a primeira vez que eu ouço alguém que fez uma planta baixa quando era criança. Uma planta baixa. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Não, Maravilhoso. e era bem técnica, tá? Era bem técnica. Inclusive, eu colocava até, por exemplo, não, aqui vai ser o fogão tal, e eu quero um fogão que eu vi na revista Dermazone, tal. né? Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, ela foi bem técnica, que eu fiquei impressionada. Eu falei assim, gente do céu, eu era muito pequena para fazer isso, né? E fluiu. Mas tava no seu coração. Tava no Né? Tava coração. ali para começar É, a fazer. tava. E aí quando você entrou na faculdade de arquitetura, você já tinha muita noção que você ia para interiores? Porque 10 anos você já estava fazendo interiores ali, você falou desenhar, né? Sim, sim. Olha, eu não tinha muita noção, acredita? Eu sempre pensei que eu ia para a área de renovação de prédios antigos, alguma coisa assim. E eu acho que ao longo da caminhada na faculdade, junto com a minha irmã também, eu acho que a gente foi se descobrindo, viu o que que gostava mais, o que que às vezes não era muito a nossa cara, né? E Sim. algo que eu tinha muito em mente era que eu queria morar fora, Olha, né? Eu queria fazer faculdade fora, né? Não foi possível, mas eu tinha essa vontade de morar fora, né? Então eu pesquisava muito sobre arquitetura fora, né? E eu legal. via que, por exemplo, a morar fora, a arquitetura era muito boa de renovações e tal, principalmente na Europa, né? Uhum. Então acho que por isso que eu fiquei idealizando isso na faculdade quase que toda. Eu falei assim, não, acho que eu vou fazer isso. E acabou que mudou, né? O caminho mudou, a gente foi reconstruindo outras histórias, outros caminhos, né? E aí a gente foi mais pro lado de design mesmo. Esse ponto para esse ponto eu acho que a faculdade ajuda muito, né? É. Que é você ver como funciona, pelo menos uma pincelada. A Uhum. gente sabe que a faculdade ela ensina 10% do que você vai fazer, né, depois. O resto você vai aprender Isso. na sua vida profissional, mas ela te dá uma base. Sim. Né? Base é melhor do que não base, gente. Faça faculdade. Mas Sim. quando você pincela um pouco de, como você falou, renovação, não é muito isso que eu quero. Você vai tendo uma pinceladinha, né, em cada uma das coisas. E você falou, eu gostei dessa parte de morar fora. Sim. Né? Como é que foi isso? Você hoje mora fora ou mora aqui? Eu moro fora, eu moro em Amsterdã. Ai, olha que legal! Diferente, né? Um lugar com uma região também, uma arquitetura bem diferente, né? É bem diferente, é. O modo de construção é muito diferente. Se só. aprende muito. Mas assim, também Amsterdã caiu de paraquedas na minha vida. Como é que foi isso? Não começou por Amsterdã. Começou por onde? Começou em Portugal. Portugal? Sim. Olha, qual cidade de Portugal? Lisboa. Lisboa. Né? Que também a arquitetura é incrível. Nossa. Realmente Eu amo Portugal. É um país incrível. Nossa, muito bonito. Tem um quê na Europa, nas construções como um todo. A gente até vê um pouquinho aqui no centro de São Paulo, algo que lembra um pouco. Sim. Né? Mas você tem a coisa preservada, né? Então você tem prédios lá de, sei lá, 300, 400 anos. Sim. E o pessoal tá trabalhando lá dentro, né? Sim. Fala, é incrível. É um negócio diferente. É incrível. Porque assim, quando você tá na faculdade, é aquela coisa, você vê na internet, né, fotos da Europa, das construções, né, das igrejas que ficaram, sei lá, 500 anos sendo construídas, você pensa assim, gente, é muito distante, né? Como que uma igreja passa, né, 500 anos sendo construída? E depois que eu me mudei para a Europa... Tem algumas na SPEC que ainda nem terminaram, né? Nem terminaram. A gente espera que termine esse ano, né? Que é a Sagrada Família. Isso. Né? E aí, quando eu mudei para Portugal, né, que tudo, né, é um continente mais velho, né? Então, assim...
todas as construções têm algum significado, já passou alguma coisa. Inclusive, em Portugal, eu morei do lado de uma igreja que ela foi construída em 1550. Nossa. E eu ficava 50 anos impressionada. depois que descobriram o Brasil. Isso. Meu E eu Deus. ficava impressionada com aquilo, né? Porque, né, ela estava toda muito bonita, ainda bem renovada, né? E aí eu comecei a ler, né? Porque eu amo história, né? Amo história. E aí eu comecei a ler sobre a história dessa igreja, por exemplo, que já passou guerras ali, já teve conflitos, né? E eu imaginava assim, gente, eu tô do lado aqui, eu tô morando agora do lado de uma igreja dessa, né? É uma coisa muito impressionante. Não, total. Uhum. Total. E como é que foi chegar em Portugal? Né? Porque Olha, assim, a gente ouve muita gente falando que é difícil morar uhum, fora. Né? Eu tive uma experiência curta de morar fora. uhum, Né? E confesso que no final dela eu tive. Os laços de amizades e família estavam pesando um pouco. Né? sim, Como é que foi chegar em Portugal para iniciar uma vida profissional lá, por exemplo, começar a desenvolver nossa. uma coisa diferente lá? Olha, eu acho que eu mudei para Portugal, eu tinha 23 anos, tinha acabado de fazer 23 anos. Eu formei, E foi. dei tchau para minha irmã, que foi muito difícil, e mudei para Portugal, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu imaginava que as coisas iam ser um pouco mais fáceis. E aí, assim, começou muito difícil, porque foi na época de pandemia. Eu mudei uma semana antes e tudo fechou. O Meu espaço aéreo da Deus. Europa inteiro fechou. Né? Então, assim, foi um conflito, né? Porque eu estava lá tentando iniciar minha carreira lá, a gente ainda não tinha o Ferrar, né? E aí, tudo fechando, todos os escritórios de arquitetura começaram a fechar, abrir falência. Então, assim, foi um caos, né? E eu naquele conflito interno de, assim, o que que eu vou fazer, né? Eu não estou conseguindo arrumar um emprego aqui nesse país, né? E Tô aí, pagando em euro, né? pagando todas as contas em euro, o que dificulta ainda É. muito mais, né? E aí eu comecei, né, tentar conversar com a minha irmã, e aí foi aí que nasceu o Ferrar. Ah, o Fernando nasceu no meio da pandemia? Nasceu no meio da pandemia, Olha que bem no legal. início dela. Porque eu não ia conseguir ficar sem trabalhar nem nada, né? Lá as coisas ficaram mais difíceis. Eu também não conseguiria voltar para trás também, né? Tudo fechado, né? Um caos o mundo inteiro. Só que enquanto as construções da Europa pararam completamente, Mas o Brasil continuaram. a do Brasil continuou. É. E muito, a todo vapor. Então, foi aí que nasceu o Ferrar. E aí, é isso. E aí nasceu o Ferrar, e a gente começou a pegar projetos só no Brasil, e assim, aí foi a todo vapor. Todo Isso, vapor. isso é uma coisa que a internet nos facilita, né? Então, se você está em Portugal, Muito. em qualquer outro lugar, você consegue. O problema é só o fuso, né? O fuso às vezes pode dar uma atrapalhada, né? É, o fuso dá uma atrapalhada. Mas assim, eu gostei muito de Portugal, aprendi muito, né? Demoraram um pouco a passar, né? A pandemia, a gente ficou lá trancado, acho que um ano e meio, né? Quase Nossa 2 anos. E assim, eu até brinco, porque quando eu falava com a minha mãe, as coisas aqui no Brasil estavam acontecendo, mas estava um pouco mais lento. E parece que lá estava muito acelerado. A gente realmente não podia sair para fora de casa, né? Passava polícia toda hora na rua, né? Para realmente você ficar em casa. E aquilo ali eu acho que foi pesando, né? A gente ficar trancado dentro de casa, foi eu e meu marido, né? Então a gente ficou trancado, eu tentando trabalhar, ainda tentando, né, fazendo as coisas dar certo em Portugal, Sim. né? Então assim, foi muito mais lento do que eu imaginava. Ah, e esse é um momento. Olha, estar com alguém essa hora é maravilhoso, porque a gente não está Sim, sozinho, né? sim, é. Porque encarar isso em casal já é uma barra dura. Sim, sim. Sozinho ia ser mais difícil ainda, Muito né? mais difícil. Mas eu não consigo imaginar como é que seria. Porque aqui no Brasil foi muito duro também. Sim, Né? O foi. começo da pandemia, acho que para o mundo inteiro, né? É. Você não tinha base, isso nunca tinha acontecido com a gente, Não. né? Nossa. De um dia para o outro, você zera o giro econômico de muitos setores, né? Uhum. Por exemplo, o nosso, ele até recuperou, até rodou bem Uhum. logo na sequência, depois ele realmente explodiu. Sim. Mas você tem setores que simplesmente foram zerados. Nossa, Festa, bar, turismo. isso. Né? Eu tenho muitos amigos que trabalham nessas áreas. Uhum. Aquela coisa, até o barbeiro não podia mais Não atender. podia Né? mais, né? Então, Mudou o mundo, né? Mudou Completamente o muito, mundo. mudou muito. E a gente vê que cada país tratou de um jeito diferente, né? É. Então, eu não consigo imaginar esse drama como Nossa, foi lá. foi um drama, né? Mas assim, todo momento que eu tava lá, eu não sei se é porque eu tinha na minha cabeça que tinha que dar certo. Eu não Sim. fui pra não dar certo, né? Então, Esse é um propósito bom. isso. Né? Então, assim, eu não tinha opção. Na minha cabeça eu não tinha opção. Tinha opção de, às vezes, voltar depois da pandemia, né?
Mas na minha cabeça eu falei assim, não, vai dar certo, né? Eu acho que até depois do Ferrar, eu peguei isso como, não, isso aqui também é um propósito do Ferrar, né? A gente vai fazer dar certo, né? E aí, em momento algum, eu pensei em desistir e voltar para trás. Isso é uma coisa que todo empresário, na minha opinião, ele tem que ter. Não quer dizer que ele vá abraçar um barco Uhum. furado, né? Sim, é. Mas no coração dele ele tem que ter esse espírito de eu vou dar certo, eu tenho que dar Isso, certo. isso. Eu vou me dedicar para dar certo. É. Não é? Porque eu já vi alguns, enfim, algumas pessoas, alguns profissionais que tentam falar, não, se eu não conseguir, eu volto pro mercado. É. Eu falo, poxa, se você já entra com esse espírito, Né, de que... ele é um espírito um pouco derrotado, É. né? Eu tenho Isso, na razão. verdade, te cria uma falsa estabilidade. Fala, qualquer coisa, se eu não conseguir aqui, eu Uhum. tenho para onde voltar. É. E, gente, quando um empresário inicia esse processo, Uhum. ele assume responsabilidades com funcionários, Sim. com o cliente, ele começa a Uhum. criar a marca dele, a situação começa a ficar muito diferente. Né? Fica. Quando isso, se ele não dá certo, por exemplo, ele É. pode ser com uma dívida muito grande. Então ele tem que Sim. dar certo. É muito Né? perigoso, É muito né? perigoso. Esse espírito, Uhum. né? Ele é muito bom nessas Sim, horas. sim. Né? E você não estava sozinha, tinha apoio lá e tinha apoio aqui, E né? Para sim, fazer essas coisas. pra minha sorte, né? E como é que foi essa construção? Porque normalmente os sócios eles têm que se complementar, Sim. né? Você estava lá e ela estava aqui. É. Como é que foi essa linha de quem vai fazer o quê? Como é que vocês se organizaram nesse início? Olha, foi, eu acho que um ano completamente de alterações, ajustes, erros e acertos, né? E E a vão ter gente... pro resto da vida. Isso. E assim, a gente preferia muito mais errar e já aprender rápido do que, sabe? Então, a gente acredita que a gente tem que aprender o tempo todo, né? Então, Sem assim, a dúvida. gente errava em algum processo, a gente já acertava, né? Ai, Karen, o fuso horário tá um pouco ruim para mim, vamos tentar outro horário, né? Vamos fazer reuniões de alinhamento, né? Então, a gente foi testando. Basicamente, a gente foi testando e errando e acertando, Sim. né? Então, o que dava para a Karen fazer, ela fazia. O que dava para eu fazia, né? Mas as duas estavam fazendo projeto, as duas estavam tocando comercial. Aham, tudo. Olha Às só. vezes, às vezes eu ficava um pouco mais, a Karen ficava um pouco mais na parte de relacionamento com o cliente, né? Porque a maioria dos clientes eram do Brasil, Sim. né? E às vezes eu ficava um pouco mais na parte de projetos, né? Lidando com outros fatores, né? Entendeu? Mas assim, eu acho que dentro do Ferrar, eu e ela, a gente se complementa muito bem, né? Então, a gente tem ligações, assim, de reuniões, sem brincadeira, de 6 horas seguidas. Que legal. Sim. E a gente vai misturando ali projetos e projetos, aí fala um pouco da família, aí volta pro projeto de novo. E aí fala, nossa, você viu o que aconteceu? E volta pro projeto de novo, né? Não, uma coisa que eu gostei muito de ver desenvolvendo o projeto com vocês é a forma como vocês se envolvem no projeto. Né? Sim. Então, assim, cada área ela é pensada bem com a cara do cliente. Né? Isso. Isso realmente traz uma originalidade para o projeto diferente. Que é o que a gente gostaria que todos os projetos fossem assim, que todos os profissionais fossem assim. Mas não é verdade. Então, os que fazem isso é muito bom. E me diz uma coisa, como é que para vocês é esse início de projeto com o cliente? Como é que funciona o briefing com vocês? Como é que funciona esse desenvolvimento? Eu acho que é a parte mais importante do nosso projeto. Porque, assim, o nosso escritório, ele tem uma metodologia diferente. Não diferente, mas a gente entrega projetos-chave na mão. Ou seja, o que ele é? Né? A gente entende até onde que o cliente quer se envolver com um projeto. A gente já teve clientes que já quiseram se envolver muito com o projeto, né? Queriam decidir cada detalhe. E a gente já teve projetos também, clientes que não queriam se envolver nada. Nada. Isso é bom. Você se adaptar com isso é ótimo, porque é o estilo do cliente mesmo. Isso. Né? Às vezes a pessoa não tem tempo e confia em você para fazer. Exatamente. Se a pessoa quiser escolher cada coisa, também tudo bem. A gente vai adaptando, né? Com certeza. Então, assim, a parte mais importante é o briefing, porque a gente entende até onde que o cliente quer se envolver. Né? E, por exemplo, a gente tem um cliente que ele não quer saber da obra, não adianta, ele não quer. E aí, a entrega desse projeto foi até com comida na geladeira do cliente. Olha só. A comida que ele gostava de comer, assim que ele chegou, tinha comida lá dentro da geladeira. Legal! As roupas Isso é um dele... toque especial diferente. Muito diferente. E assim, não é do nosso gosto, né? A gente entende o que o cliente quer, o que o cliente gosta, a gente entende os limites dele também, né? Porque a gente não pode ultrapassar isso também, né? Então, assim, no início do projeto, a gente às vezes fica um pouco mais calado,
né? A gente deixa o cliente falar, a gente entende muito dele, a gente tem clientes que chegam para a gente com uma visão já muito certa. E tem clientes que a gente pega aí que não sabem, então a gente precisa desenvolver isso de alguma forma. Então a gente pergunta de viagens que ele fez, o que ele gostava de fazer. A gente teve um cliente que gostava muito da Indonésia, Olha só. né? Mas assim, ele queria a casa dele de uma forma, mas ele não sabia explicar. Ele não chegou com nenhuma foto, nenhuma inspiração. A única coisa que ele falou pra gente é: olha, eu gosto de me sentir assim quando eu tô na Indonésia. Então, tudo que ele falava era sobre sentimentos. Olha, eu me sinto assim quando eu viajo. Eu fui para Dubai e me senti dessa forma. Eu fui para Chicago e me senti daquela outra forma. E eu e a Karen começou, né, a captar isso, ficar mais internalizar isso, de que forma que a gente poderia trazer esses sentimentos para dentro da casa dele e transformar isso em estética. Que legal! Né? Então, assim, a gente dá uma stalkeada na vida do cliente, basicamente, né? A gente entende muito bem ele, o que que ele quer Não, verdadeiramente. e aí, assim, isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque se o É. espírito do cliente, onde ele se sente mais especial, é quando ele está viajando, Sim, quando ele está em casa, é, quando ele estiver em casa, ele conseguir esse mesmo sentimento, essa mesma energia, sim, sim. pô, ele vai. É uma coisa muito personalizada, né? É muito E como é que vocês personalizado. fizeram? Trouxeram, Nossa, trouxeram a então. estética de lá, fizeram uma coisa misturada? Então, a gente queria trazer alguma coisa, né, que trouxesse o sentimento dele de lá, mas ele não falava exatamente o que que era. Então, a gente começou a prestar atenção, por exemplo, que ele falava: olha, eu gosto muito dessa comida da Indonésia. A gente pesquisava a receita da comida. Que legal. Então a gente entendia como que funcionava aquela receita, onde que ele poderia, por exemplo, comer, né, aquele tipo de comida na Indonésia, né? E através disso a gente via, por exemplo, o restaurante ele é mais assim, porque o restaurante, né, junto com a comida, é um conjunto ali. É o afeto, a Isso. emoção com comida tá Então, assim, conectado, a né? gente ia fazendo como se fosse uma investigação mesmo. Então, a gente entendeu, esse tipo de comida, ele come nesse tipo de restaurante na Indonésia. E é esse tipo de ambiente, é esse tipo de acolhimento que ele busca, né? Mas tinha um perigo nisso que estava escondido, para a casa não ficar também caricata, temática Sem demais. dúvida, sem dúvida. Não é um restaurante temático, né? Exatamente. Exato. Então, assim, a gente estava numa linha muito tênue entre trazer o acolhimento que a gente achava que ele gostaria, né, daquele lugar, e também não ficar temático demais, né? Ficar Afinal de contas, caricato. você precisa ter equilíbrio, né? O tema, aquele negócio temático, geralmente você tem Exatamente. fica carregado, É, né? Precisa ter é, harmonia na casa, né? exatamente. E aí a gente tentou transformar isso em estética. Então a gente entendeu que as inspirações dele eram as viagens dele e do filho, eram para Dubai, Indonésia, Grécia, né, Estados Unidos. E eram lugares que às vezes a gente nem conhecia, né? Então a Olha gente só. ficava assim, como que a gente vai, né, saber da estética do lugar sendo que a gente nunca conheceu? Qual que é o sentimento que ele teve, né? Então assim, a gente fez uma investigação com ele, né, perguntando tudo. Até às vezes eu acho que ele nem entendia muito bem as nossas perguntas, mas assim, a gente estava tão centrada no resultado final dessa casa, a gente foi tão importante para a gente fazer toda essa investigação, né? Que legal. E a gente trouxe formas fluídas, a gente entendeu que, né, que essa casa deveria ser transformada em um paraíso para ele no Brasil, Olha, né? você falou tudo. Acho que você resumiu na palavra, Uhum. né? Porque realmente a Indonésia tem essa coisa paradisíaca, né? Sim, a Grécia também A Grécia, tem Grécia é incrível. isso. É diferente. É É diferente, diferente. né? É diferente. Né? Eu nunca estive na Indonésia, na Grécia já estive. E É. realmente naqueles estádios. Lembro que eu entrei Uhum. um dos lugares que mais me encantou lá foi o estádio Panathinaikos. Sim, sim. A Acrópole nem se fala, né? Você andar É, naqueles lugares, mas você sente um negócio diferente. é, E Machu Picchu também tem um pouco isso. isso, né? Mas, Que mas legal. você sente que são diferentes tipos de paisagem e de Completamente. paraíso, Sim. né? Porque, por exemplo, Dubai, ele gosta muito de Dubai também. A gente ficava assim, mas Dubai é muito diferente da Indonésia, né? E a gente Bem entendeu diferente mesmo. bem diferente. A gente começou a tentar entender ali o que que ele gostava em Dubai, qual que é o paraíso para ele em Dubai. E aí, assim que a gente entendeu, a gente trouxe também para casa, né? Então, assim, a casa ficou equilibrada, muito equilibrada, mas é o paraíso dele. Tanto é que essa casa, ele falava, dava certeza, não, é para investimento.
eu não vou morar nessa casa. É para investimento. Tá morando até hoje, né? Né? E aí a gente ficou assim, não, cara, vamos, né, fazer essa casa, né, um plano assim, secreto, né? Sim, Vamos fazer essa casa tão boa que ele vai querer morar nessa casa. sim. E tanto é que depois que a gente apresentou o projeto para ele, né, uma casa muito grande, 1.500 metros quadrados Meu Deus. construídos, 5 andares, Meu mais de Deus. 18 banheiros, ela é Meu Deus. gigantesca. E a gente conseguiu aprovar tudo de primeira, não teve nenhuma alteração no projeto, que nenhum incrível. único detalhe. Isso é muito diferente, Mas né? é o briefing. O briefing é muito importante. Não, com certeza. E o ponto de buscar acho que achei a palavra paraíso maravilhosa. Uhum, sim. Maravilhosa, inclusive. Né? Porque é esse ponto, né? Onde a pessoa vai estar realmente realizada. Sim. Né? E mesmo. Nossa, eu achei maravilhoso É o refúgio, esse né? conceito. Né? E a forma como vocês fizeram para buscar, porque aqui a gente muitas vezes, vocês viram, muitas vezes quando a gente começa a falar de projeto, Uhum. de produto para adaptação no projeto, porque Sim. afinal de contas, o nosso trabalho aqui é colocar o produto certo para o cliente dentro da proposta Exato. do arquiteto, do designer, né? Exato. Então, não adianta nada eu falar, esse produto o cliente ou, por exemplo, o projeto precisa de um produto que o cliente não vai usar, a gente Isso. vai orientar. Né? Aham. Então, muitas coisas que a gente faz também é pensando no estilo de vida do cliente. Sim, Né? No que exatamente. ele come, no que ele gosta de fazer, se ele gosta de cozinhar. Exatamente. Né? O que ele gosta. Porque a conexão com a comida todo mundo tem. Né? Às vezes é com o churrasco, às vezes é com a cerveja, às vezes ou é com a comida do dia a dia mesmo, enfim, com a festa. Sim. Mas isso vai dando cada vez mais elementos para a gente falar, não, esse aqui é o produto certo para você. Sim. Né? E não adianta a gente pegar, o produto mais caro vai ser o que funciona. Não, a gente tem que colocar o produto certo. É Né? quase que você molda e melhora a forma que aquela pessoa vai viver dentro da própria casa, Sim, né? total. E uma coisa que eu gosto muito é que a gente consegue, junto com o profissional, realmente mudar o dia a dia da pessoa. Né? Isso. Fazer coisa que efetivamente vai fazer ela ficar com um dia melhor, vai melhorar a comida dela mesmo, né? O ambiente como um todo. Exatamente. Então, por exemplo, não adianta a gente colocar uma churrasqueira a gás para quem não gosta de churrasco. Né? Para Não quem faz sentido, né? ou para um cara que é extremamente tradicionalista, né? Exatamente. Quer fazer aquela coisa purista do carvão. Uhum. Né? Não tô nem falando na qualidade da carne, né? Porque para mim, Isso. churrasqueira a gás é ótimo. Né? Funciona super bem. Para mim, Sim. eu não vejo diferença da carvão pro gás hoje em dia. Muito bom, inclusive. Mas quem quer fazer essa experiência purista, não adianta a gente colocar uma coisa só por colocar. Tem que desenvolver isso com bastante calma para o cliente, para que ele fique bem, fica no paraíso dele, né? É um conjunto, né? Sim. É um conjunto ali, desde a casa, os eletros, né? Tudo é um conjunto que vai moldar a vida dele a partir dali. Né? Então é muito importante e precisa ter a identidade dele. Total. Precisa da identidade dele. E como é que é fazer? Vocês fazem projetos no Brasil e vocês fazem projetos lá na Europa também. Sim. Como é que o que é diferente? O que é de diferente fazer um projeto para o Brasil e para o brasileiro, ou para o brasileiro e para o europeu, ou para a residência brasileira? O que você acha de diferente entre esses dois? Olha, hoje a gente faz projeto no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Que maravilhoso. E os 3 pontos são diferentes, né? Com certeza. E assim, a Europa, eles são muito simples, eles são muito práticos, né? Então tudo dele precisa ser prático pro dia a dia, né? Não é que eles não perdem muito tempo no design, mas tudo para eles precisa ser prático. Então eles pensam no dia a dia e depois eles pensam um pouco mais na estética. Hoje em dia, né? Eu acho que antigamente era um pouco diferente. Né? Muitas vezes você vê, para eu fui muitas vezes para a Europa, mas eu rodava muito em hotel, fiquei em poucos Airbnbs. Mas nos poucos Airbnbs que eu fiquei lá, fazendo propaganda de graça aqui, né? Mas eu senti uma coisa meio, que você falou, tudo muito prático, tudo muito, muito na mão ali, né? Isso. Eles têm até uma coisa de, tipo, por exemplo, meio homemade, por exemplo, eles mesmos fazem. Sim. Então, assim, chega até a ser um pouco engraçado. Por exemplo, na Holanda, você fala para o seu cliente, olha, precisa, né, contratar um encanador para resolver esse problema. Ele, não, eu mesmo faço. Então, é um perigo, é legal, você aprende muita coisa, porque você precisa aprender, Sim. né? Mas fica num limite ali de, tipo, né, meu Deus, até que ponto isso pode ir, né? Até que ponto isso vai dar certo? Mas eles fazem muito, né? Enquanto no Brasil a gente faz muita coisa também, mas os nossos serviços são muito bons. E é onde mora
a diferença, assim, brutal entre a Europa e o Brasil, né? Enquanto o serviço na Europa, não vou falar pior, ele é um pouco mais desafiador. No Brasil, a gente tem muita coisa muito prática, né? Os serviços são muito bons, a gente tem ótimos trabalhadores, né? Então, assim, deixa tudo muito melhor, né? Para fazer e deixar acontecer, a estética, né? Tudo muito, assim, nossa, muito Não, maravilhoso. você falou de encanador, eu não consegui. Assim, eu sou aquele cara que pega a furadeira e vou fazer um furo pequenininho e ele sai um furo Meu gigantesco, sabe? Deus. Cai uma parte da parede. É, É, exatamente. eu não tenho habilidade nenhuma com isso. É. Mas realmente eu ia inundar minha casa. Não ia dar certo, não. Lá eles têm esse perigo, tá? Tem, mas eles vão em frente. Se não dá, depois Meu eles lidam com isso. Então, assim, até o brasileiro que mora fora, que a gente já fez projeto tanto para europeu quanto para brasileiro na Europa, tem essa diferença. O brasileiro, ele vai optar muito mais por contratar serviço para fazer para ele vai estar ligado um pouco mais à estética, no conforto, né? Enquanto o europeu, ele é um pouco mais prático. Olha, mesmo morando lá, mesmo estando Mesmo ambientado lá. morando lá, ele é um Olha que pouco legal. mais prático, tá? Ele é assim, ele gosta da estética, mas assim, muito simples, um pouco mais escandinavo, né? Que agora, né, tava muito em alta, né? Sim, Então, sim. assim, ele ali, se cumprir a função dele do dia a dia, para ele tá ótimo, é assim mesmo. Olha que Enquanto divertido. nos Estados Unidos é assim, o oposto, né? A gente já fez coisas assim maravilhosas nos Estados Unidos, né? Que assim, realmente deixa a criatividade fluir, Sim. né? É assim, é impressionante, né? O tanto que a gente tem mais fluidez, a gente consegue colocar mais coisas, a gente consegue pensar mais, né? Tem a parte econômica também, né? Brasil, Estados Unidos e Europa é diferente, né? O poder Sim, total, aquisitivo, total. né? O que que você consegue colocar dentro da sua casa, né? Você tem muita coisa, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito dos Estados Unidos, eu sou fã do mercado, eu sou fã da Europa, sou fã dos Estados Unidos, eu acho que Uhum. o mercado deles, a forma como eles agem, como eles vivem Sim, é muito sim. boa. Mas, em especial os Estados Unidos, eu gosto de ver como eles têm dois estilos diferentes de vida, assim, né? É Você muito tem diferente. o básico, É. muitas vezes você chega num prédio e já tá tudo pronto, né? Você Uhum. compra um apartamento já tá Sim. perfeito, já tem a máquina de lavar, já tem a máquina de É fogão, tem tudo. prático demais. Muito. Só que quando você consegue ir para um segundo nível, onde você consegue criar a coisa, vou Uhum. construir a minha coisa, ou vou montar um. Aí já falando do alto padrão dos Estados Sim, Unidos, sim. aí a coisa é diferente. É O diferente, acesso né? também é muito diferente, O né? acesso é. E assim, a Europa, eles ligam muito para a história, né? Então, Hum, é muito comum, quando você vê projetar lá, por exemplo, um sofá que era da avó ou da bisavó, né? Que às vezes tá até um pouco velho e ele, não, é muito importante a gente permanecer com esse sofá aqui porque era da minha avó. que Né? legal. Então eles têm muita coisa assim, sabe, de que passa de família para família, né? Desde, por exemplo, dos eletros, né, de móveis, de tudo, até roupa, né? Olha, Então tudo para eles precisa contar uma história, né? Precisa ter algum conceito, né? Então precisa ter algum peso naquilo, sabe? Que você vai, né? Que você vai tentar vender para ele, colocar na casa dele, tudo precisa ter um peso, uma história, sabe? Eles gostam disso. e é legal também como eles, por exemplo, as marcas, a gente fala da Bertazzoni, por exemplo. Uhum. A Bertazzoni é uma marca italiana, Sim, uma marca que está sob a administração familiar desde o início. Sexta exatamente, geração que está exatamente. cuidando disso. Então, assim, você vê o cuidado que eles têm, É muito legal, a né? forma como eles tratam a própria história deles, mesmo que você Uhum. falou, é perfeita, assim, né? E eles refletem isso também para os produtos, né? Uhum. Eu até vejo aqui algumas coisas, lembrando agora, fazendo um exercício, das pessoas que têm aquela conexão com a avó, Sim, né, com a mãe, e quando vem a coisa para a cozinha. Né? É a total. batedeira, ou é aquela geladeira antiga, que nem funciona mais, mas Mas vira tá uma lá. decoração. Isso vira uma Né? Vira uma decoração. peça de decoração. Né? Exatamente. E realmente, quando a gente fala dos produtos ali, década de 80, até um pouquinho de 90, mas acho que é mais 80, Uhum. 70, você tinha um acabamento um pouco mais luxuoso, eu diria. Tinha, Né? né? É uma bordinha cromada, É, né? Tinha um negocinho que ela realmente vira uma peça de decoração. sim, Né? Hoje exatamente. já fica um pouco mais raro isso, né? Uma peça de um Mais produto de simplista, alto né? luxo, ele vai ter isso, mas ele já fica Uhum. muito numa linha exclusiva, né? Exatamente, exatamente. Olha que legal. E hoje você gosta mais de fazer projeto para brasileiro, para americano ou para europeu? Nossa, eu acho que para brasileiro. É. Total, sim. Porque, assim, a gente está muito em crescimento, né? Então, assim, quando a gente vai projetar uma casa no Brasil, ou para brasileiro, nos Estados Unidos, ou na Europa, né?
é muito interessante, né? É muito legal, é muito delicioso, né? A nossa cultura, né? E eu É um pouco gosto isso, disso. né? Eu tô na Europa, tudo bem, né? A gente faz projeto, né, para americano também. Só que é muito legal quando a gente projeta, tipo assim, pros nossos, sabe? Sei. É muito Super sei. importante. Não, podem falar uma coisa, tem uma coisa que eu senti muita falta lá, Uhum. né? Eu tava em Miami, então eu falava muito espanhol É. e muito inglês, né? Aham. Só que eu tinha um amigo brasileiro só Nossa. lá e o resto era Uhum. amigo gringo, né? É, eu senti uma falta, às vezes, de falar o português. É, né? Eu ficava sem encontrar esse amigo meu. Eu sentia uma falta, eu falava, pô. Aí falava com alguém aqui no Brasil. Aham. Mas eu sentia falta dessa coisa, né? Eu É. acho que quando a gente está na nossa língua nativa, Uhum. por mais que a gente fale fluentemente os outros Sim. idiomas, ele é diferente. Ele é. Né? Ele tem um. Ele é um. É realmente diferente. Não sei É explicar muito também. diferente. A nossa Né? cultura é muito boa, Eu gosto tá? também. Eu acho que eu aprendi a dar até mais valor na nossa cultura depois que eu moro fora. Né? Porque você começa a comparar, né? Começa a comparar a arquitetura, tudo, né? As pessoas, A a comida. cultura, a comida Comida nem se fala. principalmente. Não, sair de Minas e. Não, Portugal tem uma boa comida também, né? Não é A ruim. comida de Portugal é muito Né? É boa. muito boa. Né? Eu diria até que, na minha opinião, é a segunda que eu mais gosto. Eu gosto mais da italiana, depois da portuguesa. Mas, falando em Europa, né? Uhum. Mas, pô, sair de Minas pra lá. Nossa, sair de Minas para Holanda. Esse foi um desafio razoável, né? Nossa, eu acho que foi o maior desafio, A comida. a comida. Olha só. O que você mais sente falta de comer aqui quando você tá Ah, lá? pão de queijo, Rapaz, né? Boa mineira, né? Pão de queijo, feijoada, né? Assim, a gente consegue ter essas coisas lá, mas não é, né, o mesmo, né? Não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo tempero, né? Então, assim, é complicado. então tem um pouco isso, né? Eu sinto isso às vezes Tem. quando a gente vai em restaurantes brasileiros desses lugares. Aham. É gostoso. É muito Lembra, é uma boa bom. feijoada, É. mas não é a nossa. Não, não Né? é. Tem um negocinho assim, né? Não é a mesma coisa. Então, assim, você fica muito dividido, né? Porque não é a sua cultura. E por exemplo, eu tô morando fora já tem 6 anos. Você tá ali no lugar, eu me adaptei muito bem, mas não é a sua cultura, não é o seu lugar, né? Então, assim, eu sinto falta do Brasil, né, por conta de alguns, né, detalhes, famílias, né, amigos, da comida, Uhum. né? Eu venho visitar e aí eu faço já um tour gastronômico, né? Eu aproveito, né? Então, assim, é diferente. Então, você sente falta, né? Você se sente muito bem no país, é um país muito bom. A Holanda é um país muito bom, assim, para Sim. morar, organizado, seguro, né? Mas não é sua cultura, não é sua Você mora comida. em Amsterdã mesmo, né? Amsterdã. E Amsterdã é uma cidade turística e Sim, eu diria até que com pontos arquitetônicos muito diferentes. Tem a sim, Red Light District, que tem uma arquitetura toda sim, diferente. Tem a parte dos canais, exatamente. é diferente. Eu fiquei pouco tempo lá, eu passei por 2 dias só em Amsterdã. Eu Ah, tava fazendo um aham. mochilão na época. Então, eu vi um pouco, mas realmente é uma coisa. Era lá que o pessoal anda muito de bicicleta, não é? Muito. Eu ando Nossa! de bicicleta para todo lado. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. É. E assim, você tá lá, você precisa se adaptar, né? Então, assim, eu ando de bicicleta para todo lado. No mercado, para ir na casa de amigos, né? Tudo de bicicleta, para ir pra academia, né? Olha só. Porque é como o país funciona, né? Não adianta a gente ir lá e tentar colocar o nosso jeito em muita coisa, porque não vai resolver, né? Sim, sim, total. Então, assim, e o país inteiro, ele é feito para isso, para andar de bicicleta. Então, tem Olha, ciclovia no país inteiro. Até nas rodovias tem ciclovia. sério? E ele Isso é, eu não sabia. e ele é todo plano. E os estacionamentos de ciclovia são muito maiores do que de carro, por exemplo. Olha, Sim, não sabia é. dessa. E tem muito mais bicicleta do que pessoas na Holanda. Olha, tá aí muita coisa. Não, aqui na região É. que a gente tá, né? A gente tá em Perdizes. Então, aqui é subida e descida Sim. até Meu Deus. sem limite. Aqui Uhum. eu andava de bicicleta, eu tenho uma bicicleta elétrica, que dá uma Aham. ajuda. Que Ela não dá é de uma. acelerar, não, mas ela dá uma Aham. ajuda na hora de pedalar, né? Pra poder subir e descer essas As coisas. ladeiras, né? Fala, pô, isso é uma coisa que também pegou lá, essas bicicletas elétricas ou não? Sim, Também. total, total. Por mais que é tudo plano, tem as bicicletas elétricas. É. Dá uma ajudinha, né? Ah, dá uma Tecnologia, né? boa ajuda, né? Nossa, é uma boa ajuda. Mas assim, a arquitetura de lá é completamente diferente, né? Daqui o solo é muito mais maleável, né? Muito mais perigoso por conta que é muito úmido, né? Então, assim, É, tem muita coisa diferente, sabe? Do Brasil, muita coisa. Então, assim, aprende-se muita coisa, né?
amadurece muito rápido. Quando você mora fora, parece que em 10 anos, tipo, você amadurece 10 anos em um ano. Realmente. Esse fato de crescer fora, crescer como profissional, como pessoa, estando fora, realmente dá uma mudada no na Dá, forma de agir, né? sim, E total. o que você me diria, por exemplo, para quem está hoje começando a fazer arquitetura? Uhum. E olha para vocês e fala, poxa, eu gostei dessa coisa diferente de pensar em fazer o paraíso para o cliente. É. Mas o que você diria para a Ellen do passado? Nossa, a Ellen do passado, eu acho que eu diria pra ela, ela era muito sonhadora, tá? Assim, com o pé no chão, mas eu diria pra ela ter um pouco mais de firmeza no chão, né? Legal. Pra ela não largar os sonhos dela, né? Porque eu acho que foi através da Ellen do passado que, né, estou aqui hoje, né? Foi porque ela não desistiu que eu estou aqui hoje, né? Então eu só falaria pra ela não desistir, né? E para ela manter os pés no chão, porque vai dar certo, né? A gente tem que ser perseverante, né? A gente tem que, né, saber E lidar. resiliente também, né? Porque Resiliente, os total. problemas, os problemas que vão acontecer, você tem que Sim, saber lidar com eles de um sim. jeito, né, É, muito diferente, né? e a gente quer as coisas tudo para ontem, né? E às vezes as coisas não acontecem dessa forma. Às vezes o que a gente precisa é só ganhar tempo, O né? tempo é precioso. Isso é uma, É o novo luxo, né? O luxo moderno aí é o tempo. o tempo não volta, né? Então já É, começou por aí, já né? começou Você por aí. perdeu, passou já, né? Exatamente, Então é exatamente. uma coisa complexa. Me diz uma outra coisa que eu fiquei numa dúvida. Como é que você lida com os problemas de obra? Os problemas de Porque, obra. assim, eu vou fazer. Tá tudo em pé? Ufa. Tá. Eu vou fazer. Me diz uma coisa, como é que você lida com os problemas de obra? Porque Uhum. estando em Amsterdã, Sim. dá um problema aqui. Como é que você age ali para desenhar essa Olha. solução? Olha, o problema, ele atravessa o oceano, tá? Muito rápido. Eu sei. Então, como que a gente lida? A gente tem uma equipe, né? Então, assim, eu e a Karen conversam o tempo todo. Assim que surge um problema, a gente já tenta resolver ele o mais rápido possível, né? Seja enviando alguém na obra, né? Seja alguém já na obra. A gente tem, assim, a gente costuma falar que, por exemplo, tem a construtora na obra. A gente já chega falando, olha, a gente é uma equipe que cresceu. A gente está do mesmo Sim, lado, isso aí. né? Então, assim, muitos dos problemas que a gente já teve em obra foram resolvidos de forma muito rápida, porque eu acho que todo mundo tendo o mesmo objetivo, né? A gente, a construtora, todos os fornecedores, né? Entendendo que todo mundo ali é uma equipe, todo mundo quer que a casa dê certo, Sem dúvida, sem dúvida. né? Então aquilo ali facilita muito, né, o dia a dia. Então assim que surge um problema, a gente já faz ligação, a gente manda alguém para a obra, né, para resolver esse problema. A Karen se desloca também para a obra, né, que agora, né, ela está aqui, né, no Brasil, Não, então muito isso, mais isso fácil. ajuda. Não, Isso, isso ajuda e ao mesmo tempo também cria uma resiliência diferente ali, né? exatamente. Alguma coisa não conseguiram falar com ela por algum problema, sei lá, É, problema de internet, qualquer coisa do tipo, você também consegue dar um isso. suporte, né? A gente está muito presente, né? Então, assim, a gente tem a equipe, né, que lida com, né, várias coisas, vários setores da nossa empresa, só que eu e a Karen tá presente em todas elas. Pelo E- menos, nem que seja um pouco. O cliente precisa sentir que está tendo aquela troca. Ele precisa sentir que teve um problema, o problema também é nosso, e a gente está ali Sim. para resolver, né? Para ele não se sentir sozinho. Não, total. A gente lida da mesma forma aqui, Uhum, né? Até na hora de fazer o, uhum. o desenvolvimento de projeto, Isso, né? Porque assim, onde a gente vai colocar uma lava-louças, por exemplo? isso. Como ela vai ser colocada? Onde vai estar o ponto de água? Onde vai estar o É. ponto de negócio? Vamos olhar no projeto junto. Uhum, Porque dependendo de como for, só de bater o olho no projeto, a gente corrige, faz uma correção ali, é. que é tranquila para o pessoal da hidráulica, tranquila para o pessoal de móvel, e a gente vai evitar um problema que vai acontecer lá na frente, Isso. né? De não encaixo a porta ou qualquer coisa desse sentido. É um Então, projeto bem feito, né? sim. Muito bem detalhado. Nossa, poupa muito problema na obra. Então, total. Total. O projeto bem desenhado, ele, É. ele, ele, ele acelera muito a, Uhum. a, a obra, né? Acelera Isso, muito. isso com certeza. E me diz uma outra coisa para a gente, falando um pouco mais de cozinha, Certo. né? Como você trata a cozinha no projeto?
Como você enxerga ela hoje em dia? Até vou estender até a pergunta. Uhum. Como você enxerga ela no mercado brasileiro, no americano e no europeu? Porque é um pouco diferente a forma como agem ali na cozinha, eu acredito, Isso. ou não? Olha, é diferente, mas ao mesmo tempo tem o mesmo propósito, né? Que é a união. A cozinha traz união, né? Então, tudo. Acho que o coração da casa é na cozinha, né? Então, assim, eu e a Careta, quando a gente está projetando, a gente passa muito tempo na cozinha, projetando a cozinha, né? De pensar em tudo, todos os detalhes, né? Porque precisa ser muito funcional, Sem dúvida. né? A gente sabe que ele vai trazer a união da família, dos amigos, né? Acho que os melhores momentos de uma casa acontecem na cozinha. Hoje em dia, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Até porque a gente cozinha porque a gente ama, a gente cozinha porque a gente quer. Exato, exato. Então, a gente está, na verdade, projetando a cozinha de um jeito legal, funcional, Exato. com uma estética bonita, com um Exatamente. equipamento de primeira linha que vai durar muito Nossa, tempo, né? sim. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, faz toda a diferença. E como a gente harmoniza isso, né? Porque, querendo ou não, a estética é importante também. Você Exatamente. vai olhar para aquilo todo dia. Exatamente. Sabe, se uma coisa bater nos seus olhos errado, você até vai se acostumar, Uhum. mas aquilo ainda vai te incomodar um pouquinho. Vai incomodar muito. Enquanto o outro jeito não. Né? Exatamente. Você tem uma coisa, todos os puxadores alinhados, botões alinhados, os produtos todos encaixadinhos, Sim. bonitinhos. Traz uma paz, né? Total. Nossa, como é bom. Né? Isso é uma coisa que a gente gosta muito, a gente foca muito isso nos nossos parceiros. Uhum. E é muito bom saber que vocês também agem desse jeito. Sim. Né? Porque a gente acredita muito no potencial e nos projetos que vocês fazem. Uhum. Né? A gente vai fazer tudo possível e impossível para ser o melhor parceiro que vocês têm nessa área. Muito obrigada, já é. Muito obrigado. Não, justamente por isso, porque assim, além de trazer produto, né, a curadoria de produto é muito importante. Uhum. A curadoria de serviço também é importante. Sim. Agora, você conseguir sintonizar isso e poder ser um porto seguro para o profissional, Exato. é o nosso objetivo. Né? Então, assim, que obviamente, eventualmente pode acontecer um problema. No transporte, o produto pode ter balançado e alguma coisa saído do lugar interna, ou batido, ou amassado. A gente vai resolver. Sim. A gente vai resolver justamente porque a nossa parte, nossa engrenagem ali no projeto todo, ela é nossa responsabilidade. A gente vai fazer isso acontecer de todos os jeitos. Né? E a confiança que passa, né? Sem dúvida. É indescritível. Essa confiança ela é herdada, né? Porque o cliente final, se ele tiver algum problema, que seja, esqueci como é que eu uso aqui o forno, muitas vezes ele vai ligar para você primeiro. Sim. Né? E não tem problema. A gente tem que estar pronto aqui para atender. Obviamente a gente já tem essa estrutura pronta, mas assim, a gente tem que ter isso para poder auxiliar na sequência. Às vezes um vídeo, ou a gente faz um vídeo aqui mesmo mostrando como é que funciona, ou liga para o nosso técnico explicar certinho. Então, tudo isso tem que ornar de um jeito legal, né? Tá todo mundo do mesmo lado, né? É uma equipe. É uma equipe que vai crescendo, né? Exatamente. E vamos fazer sempre projetos incríveis para entregar isso para o cliente. Com certeza. Ellen, olha, eu não tenho nem como agradecer a presença. Né? A gente fica muito feliz de ter você aqui. Né, de poder continuar desenvolvendo esses projetos com vocês. Nossa, eu que agradeço. Saibam que o toque que vocês têm, tanto você quanto a sua irmã, na obra, eles realmente são muito legais, são muito bonitos. A gente vê originalidade e a gente dá para ver esse carinho especial de montar o paraíso para o cliente nos projetos de vocês. Então, meus parabéns. Nossa, de novo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É uma parceria assim, que a gente está muito feliz de ter feito. Assim, nossa, caiu do céu. Ai, que bom. Que bom. A gente fica muito feliz com isso. E qual que é o Instagram de vocês, o site e tudo mais, para a gente poder divulgar também? O Instagram é Ferrar Arquitetura. Ferrar com H, né? Isso, Ferrar com H no final. A gente vai colocar aqui embaixo também o @, deles e vai estar em todos os cortes, vão estar em collab também para poder, muito obrigada. Melhor, tá bom? De novo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E para você que está em casa, gostou? Curte, compartilha, segue a gente e vamos que vamos.